a tua Bíblia comigo na primeira carta aos Coríntios, no seu capítulo de número 14. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14, quando Paulo começa a falar sobre o uso dos dons para a edificação. Ontem nós falamos sobre o amor, sabendo que o amor é maior do que línguas, do que profecia. E aqui Paulo continua discorrendo e falando sobre a questão dos dons espirituais. A tua Bíblia está aberta aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Abrindo aqui, Paulo diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Amém? Então, Paulo continua discorrendo aqui sobre a questão dos dons e agora ele fala para a igreja de Corinto e para mim e para você sobre aquilo que é o dom de profecia. O dom de profecia, diz Paulo, ele edifica, ele instrui. O dom de profecia, ele é extremamente útil para aquilo que é a direção da igreja. E nós aprendemos que é importante a questão da palavra e da profecia, e principalmente eu quero compartilhar com você aqui o versículo de número 3, que fala sobre aquilo que o dom de profecia tem como utilidade: edificação, encorajamento e consolação dos homens. Encorajamento, edificação e consolação. Então, vemos aqui a utilidade daquilo que é o dom de profecia. Quando você está sendo ali encorajado, quando você está sendo consolado. Quando Paulo fala aqui sobre o dom de línguas, e eu quero ver aqui o verso 4, ele diz assim: quem fala em línguas, assim mesmo se edifica. Aquele que profetiza edifica a igreja. Entenda uma coisa, querido, querida. Paulo não está falando que um dom é melhor do que outro, ou pior do que outro, ou que devemos praticar um ou outro. Paulo está falando que cada dom ele tem uma finalidade. É como uma ferramenta. Assim como a chave de boca ela tem a sua utilidade, a chave de fenda, a chave Phillips, ela tem a sua utilidade. E nada melhor do que você usar a ferramenta certa para desempenhar a tarefa certa e ter o melhor resultado. O melhor resultado, ele vai acontecer justamente com a melhor ferramenta. Então, quando Paulo fala aqui no versículo 4, e eu gosto muito desse versículo, porque ele coloca os dons no seu devido lugar, Paulo não está dizendo que o dom de profecia é melhor do que o dom de línguas, ou o dom de línguas te faz mais espiritual. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica. Então você deve falar em línguas? Deve. Se Deus te deu esse dom, você deve usar para a tua edificação. Aquele que profetiza, ele edifica a igreja. No versículo 5, Paulo diz assim: eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas. Opa, Paulo está falando aqui que esse é maior, mas ele corrige e já emenda dizendo assim: a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Então, Paulo coloca a questão individual, e isso é maravilhoso, como sendo menor do que a questão do corpo. Você consegue enxergar e entender isso? Aquele que fala em língua se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Por isso que Paulo fala que ele olha aqui o dom de profecia como sendo maior. Por quê? Por conta da questão da edificação da igreja. E ele fala também que aquele que fala em línguas, havendo um intérprete, vai trazer edificação para a igreja. Então, o que é importante aqui é justamente a igreja. A condição da igreja é mais importante que tudo. Não apenas o indivíduo em si, mas sim a condição da igreja.
E ele continua e vai discorrendo sobre essa situação sem desmerecer ou invalidar aquilo que é o dom de línguas. E aqui, muitas pessoas, elas comparam o dom de línguas, Paulo está falando ao dom de línguas estranhas, as chamadas línguas espirituais, e não os idiomas, porque isso também são dons diferentes, como aconteceu lá no livro de Atos. Então, querido, querida, se você fala em línguas, aleluia, glória a Deus. Se você não fala também, não tem problema. Isso não te faz maior ou menor no reino de Deus. Então, se você quer crescer para a edificação da igreja, busque os dons que Deus tem para você. Quem fala em línguas, ore para que possa interpretar, para que haja uma edificação para a igreja. Se não, guarde o dom de línguas para você mesmo. Pode falar sim e saiba que você vai ser edificado. Paulo diz aqui de uma maneira muito clara que aquele que ora em línguas edifica a si mesmo. Orarei com o Espírito, verso 15. Sim, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Então, Paulo fala, vou orar em línguas, vou orar com entendimento. Vou cantar em línguas, mas vou cantar com entendimento. O que me chama a atenção é a preocupação de Paulo com a edificação do todo, a edificação da igreja. E isso é algo que para mim é tremendo, é algo maravilhoso. E no versículo 18 ele fala, dou graças a Deus porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Mas na igreja eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em línguas. Ele não está dizendo que não vai falar em línguas, mas ele está dizendo que ele vai trabalhar por aquilo que é a produtividade da igreja. E ontem, o tema de ontem foi justamente isso. A maturidade que me faz usar bem o dom. E o dom que me traz maturidade. Olha o que diz aqui no verso 20. Irmãos, deixem de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Então, já é tempo da igreja deixar de ficar com pequenas discussões sobre como deve ser ou como não deve ser. E trabalhar em prol daquilo que é a edificação do corpo. Trabalhar em favor daquilo que é a edificação da noiva de Cristo. Mais importante é a igreja do que eu individualmente. Medite nisso e viva bem, põe em prática os dons que você tem. Se você ora em línguas, amém, ore em línguas. Se você tem o dom de profecia, amém, profetize. Se você interpreta, amém, interprete. Mas lembre-se sempre que o mais importante em todos os dons é a condição da edificação do corpo de Cristo. Nenhum dom é dado para a vanglória do homem ou do ser humano. Não deveria ser assim, se bem que muitas vezes isso acontece. Não, porque eu sou mais espiritual e o fulano é menos espiritual. Os dons foram dados para a edificação do corpo. E isso realmente é o que importa. Muito bom dia para você e que Deus te abençoe.